A mitologia japonesa é rica em narrativas que retratam a interação entre deuses e humanos, moldando a cultura e a espiritualidade do país ao longo dos séculos. Nesse vasto panteão, destacamos a Shiman, uma figura única e fascinante, que desempenha papéis aparentemente contrastantes na trama mítica do Japão. Em um contexto onde os deuses são entidades reverenciadas, responsáveis por influenciar aspectos diversos da vida cotidiana, a Shiman emerge como uma divindade que transcende as categorias convencionais. Associado tanto à guerra quanto à agricultura, ele personifica uma dualidade intrigante que reflete os elementos fundamentais da existência humana, a busca pela segurança e prosperidade. No curso da mitologia japonesa, a Shiman viu sua natureza divina evoluir, destacando-se em particular como o deus da guerra durante determinados períodos cruciais. No cenário histórico japonês, houve um momento em que a nação estava envolta em conflitos e guerras incessantes, e foi nesse contexto que a Shiman emergiu como uma figura de destaque. Durante os séculos em que o Japão era dividido em clãs e regiões em constante disputa, a Shiman ganhou notoriedade como o protetor dos guerreiros. A reputação do deus tornou-se cada vez mais associada à vitória militar e à proteção em tempos de conflito. Os guerreiros, buscando uma vantagem divina em batalha, voltaram-se para Shiman, oferecendo-lhe devoção e súplicas por triunfo nas terras áridas da guerra. Nesse período, os clãs começaram a erigir santuários dedicados a Shiman, transformando-o em uma divindade venerada não apenas em nível individual, mas também em nível coletivo. A crença na influência positiva de Shiman nas batalhas tornou-se uma força unificadora, consolidando Deus como uma figura central na mitologia japonesa, intrinsecamente ligado à busca da vitória e à proteção militar. A presença de Shiman na história japonesa transcende o âmbito mitológico, manifestando-se em eventos reais que marcaram o destino do país. Durante o período medieval, conhecido como o período Sengoku, em que o Japão estava fragmentado em clãs rivais, a Shiman emergiu como uma figura crucial na busca pela unificação. À medida que os senhores da guerra buscavam consolidar o poder e subjugar terras vizinhas, a Shiman era invocado como protetor divino, oferecendo sua bênção aos líderes que buscavam a unificação. A crença na intervenção divina de Shiman na vitória militar tornou-se uma ferramenta estratégica, influenciando não apenas o moral das tropas, mas também as decisões estratégicas dos líderes. A Batalha de Dan-no-ura, no final do século XII, é um exemplo marcante desse sincretismo entre a fé em Shiman e os eventos históricos. Minamoto no Yoritomo, líder do clã Minamoto, teria invocado a ajuda de Shiman antes da batalha naval. A vitória nesse conflito desempenhou um papel crucial na ascensão de Yoritomo ao poder e na eventual fundação do shogunato Kamakura, marcando um capítulo significativo na história japonesa. O culto a Shiman transcendeu as fronteiras do panteão shintoísta, encontrando-se entrelaçado com as tradições budistas em um fenômeno conhecido como sincretismo religioso. Esse processo de fusão entre elementos das duas religiões foi uma resposta à complexa natureza espiritual do Japão, onde as fronteiras entre o shintoísmo e o budismo muitas vezes se tornavam difusas. A imagem de Shiman como deus da guerra encontrou ressonância com a figura budista de Bishamonte, também associado à guerra e à proteção. Esse sincretismo resultou na criação de templos onde as divindades eram adoradas lado a lado, representando uma harmonia espiritual entre as duas tradições. Os templos dedicados a Shiman tornaram-se pontos de convergência para devotos de ambas as religiões. Esses locais sagrados não apenas abrigavam estátuas e altares dedicados a Shiman, mas também incorporavam elementos budistas, como incensos e sutras, criando assim uma atmosfera única que refletia a coexistência pacífica das duas tradições. Rituais associados ao culto de Shiman variavam, mas muitas vezes incluíam cerimônias de purificação, oferendas de alimentos e orações para buscar proteção e orientação divina. Esses rituais, carregados de simbolismo, serviam como expressões de devoção e gratidão, fortalecendo os laços entre os devotos e o deus da guerra. A influência de Shiman transcendeu os limites do panteão mitológico, deixando uma marca indelével na cultura japonesa moderna. Sua presença se estende por diversos campos, desde a literatura até a arte e o entretenimento, moldando narrativas e representações que ressoam com a essência única do deus da guerra e da agricultura. Na literatura japonesa, Shiman frequentemente emerge como uma fonte de inspiração para escritores contemporâneos que buscam explorar temas relacionados à dualidade humana.
A dicotomia entre a paz da agricultura e a necessidade ocasional da guerra é habilmente tecida em tramas que refletem sobre a complexidade da condição humana. Autores modernos buscam, assim, capturar a essência de Hachiman como uma figura que personifica essas dualidades. Na arte, Hachiman é frequentemente retratado em pinturas e esculturas que buscam capturar sua majestade e a aura que o cerca. A representação artística de Hachiman como um guerreiro divino, muitas vezes montado a cavalo, evoca não apenas sua associação com a guerra, mas também sua posição como protetor divino. O entretenimento japonês, incluindo filmes, séries e jogos, frequentemente incorpora elementos da mitologia de Hachiman. Personagens baseados no deus da guerra são comuns em narrativas que exploram épocas históricas ou universos de fantasia. Além disso, a presença de Hachiman em jogos e animes evidencia a continuidade da influência mitológica na cultura pop japonesa. Exemplos contemporâneos de representações de Hachiman podem ser encontrados em obras como animes populares, onde personagens muitas vezes invocam a proteção do deus em momentos críticos. Essas representações, embora adaptadas ao contexto moderno, preservam a reverência e o respeito pela figura mitológica de Hachiman. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E toda vez que você ouvir uma história, você vai lembrar que ela é um roteiro do tempo. Até o próximo vídeo.